Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui do nosso comentário exegético de 1 João. E o que eu quero trazer aqui para você, basicamente, dentro da nossa tradução literal, é que exatamente mostrar como a gente pode fazer isso a partir exatamente do grego e fazer a nossa própria análise aqui e comentário, certo? Então, começa com a palavra teknia. Teknia, você já sabe, significa filhinhos, certo? Filhinhos. É basicamente o que o texto está mostrando para a gente, apresentando aí um aspecto de um cuidado pastoral, um certo amor, né? Certamente muito amor que o apóstolo João tinha por esses irmãos que ele pastoreava. Então nós temos aí filhinhos, não amemos, me agapomen, perceba aqui, não amemos, me agapomen, e aí nós temos logo, como falei, com uma espécie de um dativo de instrumentalidade, poderia se dizer. Então, filhinhos, não amemos com palavras, ou com palavra, nem com a língua. Basicamente é isso que o texto está falando. Mas em obras, porque nós temos alá em ergo, então mas em obras. Eu estou colocando no plural, literalmente seria mais em obra, né? Mas vamos manter em obra para ficar, já que é literal, né? Então, mais em obra e verdade, aletheia, certo? Então, filhinhos, não amemos com palavra nem com a língua, mas em obra e verdade, ou seja, mais em obra e verdade, né? Basicamente essa é a ideia. Então, o que o texto basicamente está nos mostrando é que exatamente porque ele falou antes que o amor, que aquele que vê que tem os recursos desse mundo, que vê o seu irmão tendo necessidade e fecha o seu coração, ou seja, se torna insensível para as necessidades do outro, o amor de Deus não pode permanecer nele. Como é que pode o amor de Deus permanecer nele? E agora ele diz, não amemos, filhinhos, nós não amemos de palavra. Exatamente isso. Às vezes a gente, para a gente esconder essa insensibilidade, a gente diz assim, olha, conte comigo, um dia posso lhe ajudar e tal, vou orar por você, e algumas desculpas que a gente acaba usando muitas vezes no sentido de procrastinar uma ajuda a alguém que você sabe que passa necessidade, que tem alguma necessidade. Então, a ideia de falar com palavra e com língua é porque isso não ajuda ninguém. Falsas promessas, eu já falei inclusive em outras ocasiões, por exemplo, que o que ajuda, o que faz a obra de missões é a promessa dos ricos e o dinheiro dos pobres, né? Às vezes as pessoas que têm mais condição, não estou dizendo que é o caso de todas, obviamente, mas existe muito essa ideia de pessoas que acabam prometendo que vão ajudar na obra de missões, que vão ajudar com muita coisa, porque elas vão abençoar as pessoas e elas vão fazer isso e aquilo outro. E na verdade quem ajuda mesmo muitas vezes são aqueles que têm pouco, mas que vão lá, entregam um pouquinho pela fé, pela esperança que tem no coração delas de que aquele pouco ali, mas que para ela obviamente é muito, vai fazer grande diferença na obra de Deus, né? Vai fazer uma grande diferença no ministério do Evangelho, já que ela está entregando aquilo para a obra missionária. Então, não amemos com a palavra nem com língua, ou seja, não seja só uma falsa promessa, que não seja só uma promessa de boca, assim, de quem diz, olha, vou lhe ajudar. Sabe por quê? Porque, no final das contas, pare e pense um pouquinho aí. Se você estiver passando por alguma necessidade,
e eu disser para você, olha, pode contar comigo, um dia você pode contar comigo, eu tô aí com você para tudo e tal. Se eu chegar, se você estiver passando por necessidade de eu disser isso para você, com essa promessa, você não compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Você não chega lá no caixa do supermercado e diz, por favor, você aceita você aceita promessa, você aceita potencial, você aceita alguém que me diz que ia me ajudar? Não. Essas pessoas não aceitam, elas aceitam, obviamente, né, lá no supermercado, o que se faz para comprar essas coisas é ter condições, os recursos deste mundo, certo? Bios, como a gente viu aí. Então, que não seja só de palavra nem de língua, mas com obras e em verdade, ou seja, ajude verdadeiramente, não só com conversa, mas com obras e com verdade, né? Ou seja, de verdade, esse é um texto muito pé no chão, realmente não tem muito nem o que a gente considerar, a não ser ter que fazer alguma coisa. João está dizendo, olha, ajude, pare de conversa com as pessoas, pare de língua somente, de teorizações, promessas grandiosas. Faça algo para alguém. Isso é o que de fato faz a diferença. E aí nós temos, né, kai en tuto gnosometa hot ectes aletheias esmen kai en prosthen autu peisomen ten cardia hemon hoti ean kata gnoske hemon e cardia hoti meidon estin hotheostes cardias hemon kai gnoskei panta. Então a tradução aqui da atualizada e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então vamos entender aqui o que está no texto grego, né? Lembra que a gente começa aqui com o kai. O kai é aquela ideia do i, tá aí entre colchetes, porque traz a ideia de que provavelmente não está lá nos originais. En tuto é aquela expressão catafórica, certo? Ou seja, ela aponta para o texto a seguir. Então, só deixe-me já deixar claro que nós estamos marcando aqui o versículo 19. E aqui nós, como eu falei, né? Esse en tuto, ele traz essa ideia de uma ideia catafórica. Ou seja, ela aponta para o que vem adiante, o que é anafórico aponta para o que vem anterior. João vem muito isso, é como a gente diz assim, é o seguinte, 2 pontos. Então a gente diz, é o seguinte, 2 pontos, a gente está antecipando aquilo que vai ser colocado. Então eu digo, é o seguinte, 2 pontos. A gente fala assim, então a gente antecipa. No grego ele utiliza esse en tuto, nisto sabemos, certo? Nisto, aí nós temos aqui o gnosometa, ou seja, nós sabemos. Nisto nós sabemos, gnosometa, certo? Nisto sabemos. Então ele está aqui exatamente no futuro, né? Na verdade, então isso saberemos. Eu achei estranho realmente, por isso fui checar ali. Esse sigma aqui, ele traz a ideia de futuro no grego. Então, por isso nisto saberemos. Aqui, inclusive, eu acho que está na voz média. Exatamente. Voz média, gnosometa. Exatamente. Voz média. Então, nisto sabemos. Hoti. Nisto sabemos que.
E aí nós temos aquela expressão, lembra que o hoti tem a ideia do porquê e também tem a ideia desse que, dependendo de onde ele aparece na frase. E aí nós temos ectes aletheias. Nisto sabemos ectes aletheias. Nisto sabemos ectes aletheias. Preste atenção comigo, certo? O que eu estou falando aqui, olha. Ectes aletheias é uma expressão de origem. Eu já tenho chamado a atenção para isso. Que o ek tem a ideia de origem, ou seja, que nós temos o esmen aqui, é o verbo eimi, na primeira pessoa do singular, do plural, melhor dizendo. Esse eimi ficou bem feinho aqui, né? Desculpe. Eimi. Melhorou um pouco aqui. Só que primeira pessoa do plural, certo? As men. Então, nisso que nós sabemos que nós somos literalmente procedentes da verdade. Ectes aletheias. Nós somos procedentes da verdade. Mais uma vez, é como se viesse os dois pontos. Nisto saberemos que somos da verdade. Nós somos procedentes da verdade. Ectes aletheias. Ek mais genitivo. Cai e aí nós temos o emprosthen autu, certo? Que é exatamente o emprosthen. Ele é uma preposição, interessantemente é uma preposição bem grande, né? E na verdade ele é a ideia de um perante. Nisto saberemos que somos da verdade e perante ele, o emprosthen é perante, certo? Perante ele. E aí nós temos o peisomen, certo? Que é o verbo peitho, só que está no futuro. Nisto, aqui é o verbo peitho. Acho que, deixa eu me consertar aqui, alguma coisa deu bem errado, mas vai dar certo agora. Beleza. E esse verbo aqui está no futuro. Então, nisto saberemos que somos da verdade e perante ele tranquilizaremos. Peitho é eu tranquilizo, então está no futuro, e tranquilizaremos nosso coração. Por quê? Remon é nosso, certo? Nosso. Remon é nosso. Ten cardian, se eu tranquilizo alguém ou eu tranquilizo algo, certo? Então, esse é um verbo, isso aqui é o objeto direto do verbo peisomen. Por isso ele está aqui na sua forma acusativa, certo? Então, por isso permaneceremos, aliás, e nos tranquilizaremos perante ele, tá? Então, o texto ele faz mais sentido juntamente com o versículo 20, mas já que a gente está seguindo nessa sequência aqui, vamos já fazer a tradução literal, já que a gente faz versículo por versículo. Vamos lá. Nisto saberemos que somos ectes aletheias. Ectes aletheias, ou seja, nisto saberemos que somos procedentes da verdade. Nisto saberemos que somos procedentes da verdade e nos peisomen, certo? E tranquilizaremos, melhor dizendo, né? E perante ele, que é emprosthen autu, certo? Emprosthen autu, e perante ele, peisomen, tranquilizaremos o nosso coração. Nisto saberemos
que somos procedentes dele e perante ele tranquilizaremos o nosso coração. É como se agora viessem aí os dois pontos. Por quê? Porque ele vai utilizar um hot aqui, ó. Hot ean kataginoske remon recardia hot meidon estin hotheosters cardias remon kaignoske panta. Então vamos lá aqui para o versículo 20. No português ele foi traduzido aqui, ó, se você prestar atenção. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Por que eu estou lendo tudo isso? Para não ficar aquela ideia atomizada de um texto e para que a gente tenha uma melhor compreensão aí de como isso tudo funciona, certo? Basicamente, a gente está aqui no versículo 20 e no versículo 20, deixa eu pegar aqui o meu material, para ficar mais fácil aqui para a gente ver. Nós temos aqui... Sim, beleza. Lembra que esse hot aqui, ó, ele pode ser a ideia de como se fosse aqueles dois pontos, né? Como se ele começasse um texto que fosse uma certa citação. Ou basicamente como ele diz, ó, nisto sabemos que somos procedentes da verdade e perante ele tranquilizaremos o nosso coração. E aí abre-se dois pontos, ou porque. Aí nós temos ean, que é o se, porque se, e aí nós temos katagnoske, certo? Katagnoske. Katagnoske é condenar ou acusar. Então, se katagnoske, ele está aí na sua forma infinitiva, certo? Não, desculpa, subjuntiva, né? Mas se acusar, remon recardia, ou seja, se o coração nosso, remon, se recardia, remon, se o nosso coração katagnoske, ou seja, a ideia seria se o nosso coração nos acusar, nós temos hot, que maior, meidon, né, que é o comparativo, então maior, estin, hotheos, maior é, aí nós temos hotheos, que é Deus, então maior é Deus, tescardias remon, então maior é Deus que o nosso coração, tescardia remon, kaignoskei, e ele conhece, kaignoskei, e ele conhece, ele quem? Deus. Panta, certo? Ele conhece, panta é uma expressão aí com relação à ideia do todo, certo? O pronome nesse sentido, e quando ele está assim ligado à ideia do neutro no plural, ele traz a ideia de todas as coisas, certo? Então vamos lá, tradução literal aqui. Tradução literal. Vamos lá. Pois, vamos começar com hot, então pois, estamos aqui, ó, hot, an katagnos, estamos aqui, certo? Então, pois, se o nosso coração acusar, claro que se o nosso coração nos acusar, mas aqui a gente está sendo
a gente está trazendo aí a ideia de uma... Desculpe, que é porque tem alguma coisa errada aqui acontecendo e eu não estou conseguindo identificar. Acho que é porque está muito grande isso aqui. Naquela hora eu precisei fazer uma pequena correção. Acho que agora melhorou. Beleza. Tá. Então, se o nosso coração nos acusar, vírgula, maior é Deus, esse hot aqui acaba não sendo traduzido, então meidon estin hotheos, maior é Deus, tes cardias remono, então é a comparação, então maior é Deus que nosso coração, e ele, Deus, obviamente, conhece Panta, lembra que é a ideia do todo, né? Todas as coisas, está no neutro plural, então tem a ideia de todas as coisas. Então, e ele conhece todas as coisas, certo? Beleza. Versículo 21, nós temos agapetoi. Sim, precisamos comentar aqui. Se o nosso coração nos acusar, maior é Deus que nosso coração, e ele conhece todas as coisas. Lembra que João está colocando em ordem aqui aquela ideia, aquele pensamento de que você podia ser salvo somente por aquilo que você dizia crer e não por aquilo que você faz de fato, né, diante de Deus. E como isso é processado depois de ser salvo, né, claro que isso se mostra em obras. E João está dizendo, olha, nós sabemos que nós somos, antes ele disse, né, que nós sabemos que somos da verdade, procedentes da verdade, e vamos tranquilizar o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos acusar, maior é Deus que o nosso coração, e ele conhece todas as coisas. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso tranquilizar-se, ele está no fato de que nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Deus é maior que o nosso coração. É impressionante perceber que nossa condição espiritual nossa condição em termos de salvação não depende dos nossos sentimentos, mas da vontade objetiva de Deus. Deus é maior que o nosso coração. Nosso coração pode nos acusar, mas ora, nosso coração ele é enganoso. A Bíblia fala isso, né? Que o nosso coração é enganoso. Então, se ele é enganoso, a gente tem que entender que nós temos um Deus que é maior, que conhece todas as coisas. Porque alguém podia ver, mas será que eu estou amando as pessoas? Será que eu sou procedente da verdade? Será que eu estou amando as pessoas como devo amar de verdade? Será que eu não estou falhando em relação a isso? E será que exatamente por essa razão eu não estou sendo um crente verdadeiro? Aí João está dizendo, olha, essas questões do coração, elas podem acontecer, ele disse, nosso coração pode nos acusar, mas Deus é maior do que os nossos sentimentos, Deus é maior do que as nossas impressões, Deus é maior do que aquilo que a gente pensa que o nosso coração é. O que vale é o que Deus pensa de nós. Deus é maior que isso. Deus é maior do que esses sentimentos, do que essas considerações. Então, por essa razão, a gente vê que Deus, que João está dizendo, o que importa é o que você faz para os irmãos. E basicamente, se você ajuda os irmãos, se você vê as suas necessidades e você ajuda a eles naquilo que você pode, dentro dos recursos, dentro do bios que Deus lhe deu, os recursos que você tem, o que é que você vai ter no seu coração a acusar? Mas ainda se o seu coração lhe acusar, Deus é maior e conhece Ele conhece todas as coisas, inclusive o nosso coração. Então a gente não precisa temer. A gente não precisa temer. Quem teme é aquele que sabe que não está fazendo aquilo que Deus espera dele e ainda assim continua seguindo a sua vida sem considerar isso. Ora,
esse aí deve temer, certo? Esse aí o seu coração deve acusar. Deus conhece todas as coisas, vai conhecer esse também. Mas nós vamos nos tranquilizar perante Ele, tranquilizar o nosso coração, exatamente quando nós entendemos, né, que é Deus, certo? É Deus quem conhece o nosso coração. Basicamente, é isso que a gente vai ver. Ele continua, né? Amados, se o nosso coração, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ou seja, o que importa mesmo é um coração tranquilo diante de Deus, um coração de quem teme a Ele e que faz aquilo que Ele nos manda fazer. Esse que faz dessa forma, ele vai viver uma vida mais tranquila. Por quê? Porque ele não tem do que temer. Basicamente isso. Mas a gente vai continuar falando sobre esses pontos. Por enquanto ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais. Deus nos abençoe.